Michel Foucault é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores expoentes da filosofia, que mexe com a história, que mexe com a antropologia e que mexe com a sociologia. Um filósofo estruturalista que impacta veementemente diversos aspectos da vida em sociedade, entre eles justiça, cultura, poder, saber, discursos e etc. Eu, ao ler suas obras, já li quase todas, eu queria falar com vocês um pouco que sorte de quem lê Michel Foucault, porque a sua mente se abre, a sua mente se alonga, a sua mente ela dá uma seriação mais ampla. Quando você vê uma coisa que está no estágio 5, você que leu Foucault já está no estágio 15. Ainda mais quando você tem ao seu lado, ao seu redor, pessoas competentes, instituições sérias, trabalhadores que não são vigiados e punidos. Vigiar e Punir, uma das obras de Foucault, eu queria fazer uma metáfora com a vida. Para muitas pessoas que vivem vigiadas e punidas e sofrendo, que são uma em uma situação e são outras em outras situações. Pessoas que você abraça e que te vigiam e impune, achando que você não está sabendo. Né? Isso é reflexo da história, da memória, da produção. Isso tudo acontece porque em arqueologia do saber, e aí trazendo para a vida, os historiadores, os filósofos e sociólogos, eles têm um faro aguçado da informação. Eles conseguem perceber as entranhas, os horizontes de perspectivas e de incertezas, como disse Koselleck. Então, quando a gente mira para uma certa situação, a gente já esboça que 10 vezes a mais a complexidade. Eu lembro muito quando no Império, Dom Pedro II criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para garantir a história do Brasil. E aí criou o Instituto Histórico e o concurso. Mas ali não era dada a ideia de nação. Venceu um bávaro, que teve uma tese um pouco distorpida. Né? Mas as instituições elas são muito sérias e muitas delas são punitivas. Seja ela o tempo, seja ela a família, seja ela a sociedade. Mas a instituição que mais pune, segundo Foucault, a maior prisão é a da sua mente. É aquela que te deixa um pouco perturbado. Ao brincar de fazer e de ser, você está ali criando táticas, como diz Michel Dissertot. E para Foucault, as pessoas burlam as situações. O problema das pessoas que não leem Foucault e que se acham espertas é que acreditam que os outros grupos sociais eles estão sempre sendo assim descrentes e que talvez sejam inocentes. A inteligência, a memória, a erudição são fatores que colocam por terra todas e quaisquer ações que grupos achado-pensantes podem atribuir a uma questão par. Eu não sei se é possível compreender porque é uma fala muito teórica, muito metodológica, mas as pessoas vão compreender o que eu estou dizendo, pelo menos assim, aquelas que conhecem Foucault ou que conhecem algumas estruturas que não são tão do movimento universitário e acadêmico. As palavras e as coisas nos dizem muito. É um livro de Foucault que eu trago para a vida, fazendo metáfora. Às vezes as pessoas se perdem nos golpes, dizendo palavras e coisas. Às vezes você fornece informações apenas para um ciclo, e esse ciclo é tão idiota que entrega as palavras e as coisas que se perpetuam, ou seja, cai numa cadeia de imoralidade, de traição, de engodo e de burrice. Os cientistas sociais, percebendo lá na frente a situação, tendo trabalhado com a observação participante e com o funcionamento de aparatos tecnológicos, conseguem, ao fim e ao cabo, traçar, solver e consultar os órgãos responsáveis para poder fazer as estruturas de poder e as estruturas Foucaultianas serem, então, assim cumpridas. Muitos historiadores do tempo presente, do tempo dos intelectuais, das ideias, da cultura do plural, às vezes são calmos, às vezes são pragmáticos. Mas as instituições punitivas, elas são rígidas. E quem vive nelas, vive infelizes, ao tentar atacar, criar factoides e manchar imagens e condutas. Achando estas pessoas que, em outros determinados pontos, os outros momentos e as outras instituições não sejam capazes de zelar e encarar de frente. É preciso ter muito cuidado ao ler as obras de Foucault, porque elas nos dão vários entendimentos, nos colocam em várias situações. Mas uma coisa é certa, quem lê Foucault sai na frente.